A pastora Thaisa falou para eu não preciso me apresentar, porque você já é de casa, mas tem tanta gente nova. E aí a turma vai... Não que isso importe, tá bom? Mas o meu nome é Davi, eu sou pastor em São Paulo e uma vez por ano eu passo aqui, bato cartão nessa igreja, né? Que nós vimos nascer e é um prazer estar aqui com vocês. Amém, queridos? A Gabi me falou, pastor, você que vai pregar hoje. Eu falei, não é bem uma pregação, mas nós vamos ler alguns textos aqui, vamos refletir sobre um assunto tão importante para a nossa vida. O tema dessa série é Sua Casa, põe a sua casa em ordem, né? Põe a sua casa em ordem. Assisti toda a pregação da semana passada. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Filipenses, aos Filipenses, a carta escrita por Paulo lá na prisão. É só um start aqui, uma reflexão. Quando você abre aí. Hoje não demora tanto mais para abrir a Bíblia, né? Porque a gente só faz assim, já está resolvido. Amém, irmãos? Fala um amém mais pentecostal aí, vai. Amém. É isso aí, eu gosto. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Versículo 11, o apóstolo Paulo agradecendo as ofertas que ele mais uma vez estava recebendo da igreja em Filipos, ele diz assim, eu estou muito grato que mais uma vez vocês me socorreram. E aí no versículo 11 ele diz assim, digo isso não porque esteja necessitado, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. E no versículo 19, depois de ele discorrer mais alguns assuntos aqui sobre finanças, né, ele termina dizendo assim, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Promessa de Deus. Amém, queridos? Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos por essa oportunidade tão especial do Senhor para a nossa vida, para a minha vida, Senhor, de ter a honra de falar aos meus irmãos aqui, mas eu sei, Pai, que o que importa não sou eu e nem aquilo que eu vou falar, mas aquilo que o Teu Espírito comunica ao coração de cada um. E eu peço que o Senhor fale, Senhor, de maneira particular, que à medida que nós lermos os textos e avançarmos aqui, Senhor, nos textos da Tua Palavra, a respeito de um assunto tão importante para a nossa vida, e o Senhor vá tocando o nosso coração, de maneira que a gente saia daqui não só com informação, Senhor, mas que haja um compromisso em nosso coração de ouvir a Tua voz e te obedecer. É isso que nós queremos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Não estranha não, que eu sempre pergunto amém, para os irmãos falam amém. Porque amém tem um significado. Amém? Amém significa o quê? Que seja assim em nome de Jesus. Ok? Então eu quero, o desafio nessa noite é nós falarmos rapidamente sobre finanças na família. E eu me lembrei que algum tempo atrás, conversando com alguns empresários, uma mesa de empresários, pasmem, judeus, empresários intelectuais. Um deles era um professor de energia nuclear na USP. E Deus colocou no meu coração de falar assim para eles, porque o assunto ali, queridos, eu trato com finanças, eu trato, meu business é tratar com negócios. E aí, Deus colocou no meu coração, porque eu tinha o desejo de falar àqueles judeus, né? E eu fiz uma afirmação tão ousada, que eles deram risada da minha cara. Eu disse assim para ele, dinheiro é uma questão espiritual. Professor, na área de exatas, judeus que sabem ganhar dinheiro,
Deus colocou no meu coração dizer para ele: dinheiro é um assunto espiritual. E eles zoaram da minha casa, e virou motivo de piada, não importa. Depois eu consegui passar para eles, né, aquilo que eu estava falando. Porque, queridos, quando se trata de dinheiro, parece que nós não estamos tratando de assunto espiritual. Mas olha só, a Bíblia tem mais de 2.000 versículos que falam a respeito de riqueza, de bens, de administração de bens. E se a Bíblia diz que, e lá em Romanos está escrito que tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Tudo que está nas Escrituras é para o nosso ensino. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz assim: toda a Escritura é de divina inspiração. E ela é útil para o nosso ensino. Amém? Você está comigo nisso? Então, se tem mais de 2.300 versículos, deve ter algum motivo. Porque o motivo maior certamente não é fazer de você um homem cheio da grana, não é? Mas sim, Deus tem interesse nessa história. Portanto, aquilo que comunica o caráter de Deus, aquilo que comunica a vontade de Deus para a minha vida, é um assunto espiritual, porque eu sou um ser espiritual, e você? Amém? Eu sou um ser espiritual. A frase que eu gosto muito é que nós somos seres espirituais, que têm uma alma e habitam num corpo. Eu não sou esse chinesinho que vocês estão vendo aí. Eu sou alguém muito melhor que isso, mais bonito do que isso. E você também é. Você é a imagem e semelhança do Altíssimo. Então, queridos, há um interesse de Deus nessa história. E é por isso que nós vamos falar sobre isso, sobre esse assunto tão importante no ambiente de família, tão especial. Eu sei que hoje nós temos um desafio de sermos rápidos aqui. Mas, de qualquer maneira, eu quero colocar aqui para você que a primeira coisa que o apóstolo Paulo fala, que ele diz que aprendeu, diga aprendeu. Nós precisamos aprender. E aí ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei viver na fartura e passar necessidade. Porque nós precisamos aprender a viver contente em todas as situações. Amém? Essa é uma chave da liberdade financeira. Mas é preciso aprender também a ter em abundância. Algumas pessoas não chegam na abundância porque não aprenderam a viver a abundância. Aí o pai amoroso diz assim: não vou machucar esse menino aqui, vou deixar ele por aqui, por enquanto, não é? Porque nós precisamos aprender, precisamos ter um coração ensinável. E eu não vou correr aqui, porque eu tenho pouco tempo, porque, na verdade, eu pensei comigo: poxa, é tanto assunto aqui, que eu vou falando aqui, e depois o resto vocês estudam na sua casa, tá bom? Vai lá na célula, a pastora Thaís dá um jeito, resolve aí o negócio. Eu que não vou correr aqui, tá bom? Então é o seguinte, então ele diz: aprendeu a viver. Olha, é algo que nós precisamos ter no nosso coração. Ter um coração ensinável. E quando eu falo de ter um coração ensinável, eu não estou falando de ouvir e decorar os versículos bíblicos, e muito menos saber das verdades que eu deveria fazer e não faço. Aprender significa quando você recebe alguma coisa no seu espírito, o Espírito Santo impregna aquilo na sua vida e você começa então a andar sobre isso. Isso é aprender. Diz Paulo, lá na prisão, nos seus últimos, pouco tempo antes, alguns anos antes da sua morte, ele diz: eu aprendi, olha, não que eu precise disso, eu sou grato a vocês, porque eu aprendi a viver contente em toda qualquer situação. Mas ele termina esse texto com uma promessa. Ele diz assim: meu Deus, segundo a sua riqueza, ou seja, não é pouca coisa, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês necessitam. Há muita gente que espiritualiza esse texto aqui, mas esse texto está falando de dinheiro. Amém? Ah, não, nossas necessidades espirituais. Dinheiro é assunto espiritual. Amém? Bom, então, para caminharmos um pouquinho aqui para frente,
eu pedi para colocar, não sei se vai ter aqui, né? Para nós ouvirmos algumas coisas de Deus. Primeira coisa, prosperidade é a vontade de Deus para mim e para a tua vida? Essa palavra prosperidade, no nosso meio foi muito, muito, muito mal usada e, portanto, foi mal falada depois disso, por causa das distorções. Colocaram as verdades de Deus de lado e começaram a viver, a igreja mesmo começou a viver por causa das distorções dentro da igreja, começou a viver à margem desta realidade. Então eu quero ler alguns textos aqui para você, para nós entendermos o que é prosperidade. Eu não estou falando de prosperidade espiritual, não estou falando de prosperidade no meu comportamento cristão, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de prosperidade na área dos bens. Então, o que é, pastor, o que é prosperidade? Eu perguntei para minha esposa assim só para fazer um teste, né, com a audiência. Eu falei assim, meu amor, se uma pessoa nasceu rica, ela tem muita grana, herdou do pai, essa pessoa é uma pessoa próspera? Aí minha filha, como está sempre de enxerida, ela fala assim, não. Por que não, queridos? Se tem muito dinheiro, então a pessoa próspera. Prosperidade significa crescer, expandir, melhorar, ter êxito, avançar. Isto é prosperidade. Isso está claro desde os primeiros versículos da Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 29, não sei se vai estar aqui, diz que Deus formou o homem e criou todas as coisas, e no versículo 29 diz que Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, ou seja, não sejam estéreis, multipliquem-se, encham a terra e a sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. O que te passa essa imagem? Deus está dizendo, estou entregando a vocês os recursos, mas não só estou entregando os recursos, mas estou dizendo para vocês qual é a minha vontade. A minha vontade é que vocês progridam. Aí estão os recursos, eu quero que vocês dominem sobre eles. Eu quero que vocês multipliquem sobre essa terra, isso é prosperidade. Eu quero que vocês administrem isso que eu estou entregando na vida de a vida de vocês. E aqui tem mais um segredo, querido, que Deus entrega os recursos, Ele mostra a sua vontade, e Ele entrega a mim e a você responsabilidade. Então a vontade de Deus é que a gente progrida. E a primeira coisa, não é para eu e você, porque às vezes a gente pode estar passando por um tempo de privação. Paulo disse, eu aprendi a viver na escassez e na fartura. Você não precisa se preocupar com isso, querido. O que Deus está dizendo para você é que o interesse do Pai é levar você para o próximo nível, sempre, sempre, sempre. O interesse do Pai é que você progrida para o próximo nível. Amém? É bom saber disso. Agora, pastor, mas por que isso não está acontecendo na minha vida? Pastor, por que isso não acontece na vida de tantas pessoas? Primeira coisa que eu quero dizer, querido, que ao fazer isso ao homem, a Adão, o primeiro homem, ele estava dizendo assim, Adão, vem cá, rapaz. Eu estou entregando isso para você aqui, mas não é para você ficar sentado e observando. Você não é fruto de uma decisão. Ah, mas Deus é soberano. Sim, na soberania do Pai, Ele decidiu dizer assim, Davi, é com você. Na soberania do Pai, Ele decidiu entregar a responsabilidade, fazer da gente não vítimas, mas de protagonistas da história. Amém? Você crê nisso? Sim, é isso. Essa é a vontade de Deus. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 7, diz assim, quando o povo já estava entrando na terra que o Senhor estava dando a eles, né? Porque o Senhor, o Deus de vocês, os faz entrar numa terra boa,
terra de ribeiros de água, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Versículo 9, diz assim: terra em que vocês não terão escassez e em que não lhes faltará nada. Promessa de Deus. Deuteronômio capítulo 8, versículo 12: e não aconteça que depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas. Olha o que está acontecendo aqui. Deus entrega uma responsabilidade e Deus continua provendo e abençoando o seu povo. Depois de se multiplicar o seu gado e os seus rebanhos, e aumentar a sua prata e o seu ouro. Nesse tempo aqui já havia troca, né, de bens através de metais preciosos. E ser abundante tudo o que vocês têm, se eleve o seu coração e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus. Guarde essa palavra. Josué capítulo 1, versículo 8, diz assim: não cesse de falar do livro dessa lei, então você prosperará e será bem-sucedido. A Bíblia fala de prosperidade, queridos. O desejo do Pai é que nós sejamos envolvidos em nosso coração com essa visão de que o desejo do... Porque, queridos, aquilo que nós cremos conduz a nossa vida. Você crê nisso ou não? Eu temo que a igreja, por causa dos abusos e erros do ensino e da aplicação do ensino, começou a dizer: não é isso. Não tá falando de prosperidade, aqui está falando de prosperidade material, sim. É a vontade de Deus que eu e você prosperem. Amém, queridos? Nós estamos no século 21. Olha quantas coisas nós vivemos nos dias de hoje, se não é fruto de prosperidade. Então, primeira coisa que eu quero colocar para você: Deus tem prazer na prosperidade do seu povo. Salmo 35, versículo 27, se você puder abrir esse texto, eu gostaria que você abrisse. Aí na sua Bíblia, no seu telefone, no seu qualquer coisa. Abre aí, para você guardar essa palavra. Salmos 35, versículo 27. Eu não sei se eu coloquei esse texto para a Thaisa projetar, mas diz assim... Davi falando, o Salmo de Davi falando: cantem de júbilo, e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, que eles digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Sabe o que o texto está dizendo? Deus tem prazer na nossa prosperidade, queridos. Deus tem prazer quando você senta para ouvir a voz dele e perguntar: Senhor, como é que eu tenho que lidar nesse assunto na minha vida que parece uma coisa tão longe dos ambientes de adoração que eu estou lá na igreja. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Deus tem prazer na sua prosperidade. Deus tem prazer na minha prosperidade. Se você crê nisso, a tua oração vai mudar. Se você crê nisso, o seu comportamento com relação às suas responsabilidades vai mudar. Se você sabe que Deus está nesse negócio, alguns preconceitos na sua vida vão se romper. Porque Deus tem prazer, diga: Deus tem prazer na minha prosperidade. Você pode dar uma glória a Deus? Agora é um pentecostal assim. Tem gente que diz que tem pentecostais e não pentecostais. Todos nós somos pentecostais. Amém, queridos? Agora, por que nem todos prosperam? E essa pergunta: pastor, se Deus tem prazer na prosperidade do seu povo, por que nem todos prosperam? E aí eu coloquei algumas coisas aqui. Porque as pessoas não observam algumas verdades da palavra de Deus. E a primeira verdade que eu quero colocar aqui, que eu não observo, que a obediência atrai a prosperidade. Diga: a obediência atrai a prosperidade. Isso para o povo de Israel está escrito lá em Deuteronômio 28, 1. Está dizendo assim: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus,
tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje lhes ordena o Senhor seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor seu Deus, sobre vocês virão e alcançarão todas essas bênçãos. Está dizendo o seguinte: se você ouvir a voz do Senhor e obedecer e seguir a voz do Senhor, todas essas bênçãos virão sobre você e te alcançarão. Não quer dizer que você precisa entrar na fila de oração, não quer dizer que você precisa frequentar os cultos dos passos para prosperar. Ele está dizendo somente uma coisa: saindo deste culto aqui, se você ouvir a voz do Senhor e obedecer a voz do Senhor, Ele está dizendo, todas essas bênçãos virão sobre você. Você vai andar e as bênçãos virão sobre você e te alcançarão. É isso que está dizendo o texto aqui. Bendito serás no campo. E aí tem uma série, depois você pode ler na sua casa, nós não temos tempo aqui. Bendito será o fruto do seu ventre. Bendito será a sua colheita. Bendito será a sua entrada e a sua saída, se você ouvir a voz do Senhor e obedecer. Segunda coisa a respeito da prosperidade, que as pessoas às vezes não entendem. Que há uma prosperidade que traz desgosto. Quando falamos na área de riquezas e finanças, e há uma prosperidade que não traz desgosto. Provérbios 10, 22 está dizendo assim: a bênção do Senhor enriquece, e Ele não acrescenta nenhum desgosto a ela. Isso quer dizer que existe uma prosperidade, uma bênção, uma riqueza que traz desgosto. Eu não vou nem entrar nesse assunto aqui, que seria para 1 hora de conversa. Por isso que Paulo disse assim: eu aprendi a viver a fartura. Deus quer confiar a cada um de nós recursos maiores, porque recursos maiores na mão da igreja, queridos, são instrumentos poderosos para alcançar o perdido. Amém? Você crê nisso? Mas Deus precisa encontrar gente que saiba viver a fartura. Nós vamos chegar lá. Prosperidade tem, outro ponto, prosperidade tem um propósito, e esse propósito não é a riqueza. Paulo escrevendo a um pastor, Timóteo, ele diz assim, ele diz: Timóteo, não queira ficar rico, não deseje a riqueza, ele diz. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Sabe, queridos, a Bíblia diz, e não sou eu que estou dizendo, que a raiz de todos os males a riqueza. É a riqueza. É o amor à riqueza. Você sabia que o real motivo de todas as guerras que falam que é por causa de crença, que é por causa de poder, que é por causa disso, por causa daquilo, você lê os livros, né, que falam sobre análise de guerra. Uma vez eu estava com uma aula de política internacional, e o professor, na verdade uma palestra, ele disse assim: o que vocês acham? Qual é o motivo das guerras? Luta racial. Luta por espaço, por território. Luta por crença. Eu falei: vocês estão tão longe. Um analista político disse: vocês querem saber qual é o motivo de todas as guerras? E Paulo diz aqui, não, Tiago diz: o motivo de todas as guerras é o amor ao dinheiro. E Tiago diz mais ainda: o motivo das dissensões entre vocês, dentro de casa, fora de casa, nas relações sociais, às vezes dentro da igreja, são porque os vossos desejos desequilibram vocês. Então, Paulo está dizendo: o amor ao dinheiro, não queira ficar rico. Deus quer fazer você próspero, mas você precisa caminhar essa caminhada entendendo que a vontade de Deus, o objetivo de Deus, não é você ficar
ficar pagando de bonitinho na internet, de iate e coisas parecidas, como se isso, querido, trouxesse alguma felicidade a alguém. Nos relacionamentos, nos governos, nas nações, nas famílias, o problema é o amor ao dinheiro. E nunca diz no texto que é o dinheiro ou a riqueza o problema. Está dizendo que é o amor à riqueza. Você está aqui comigo? Estamos juntos aí? O que nos leva à próxima pergunta. Quem é o nosso Deus? Quem é o seu Deus? Mateus capítulo 6, versículo 24, tem lá? Diz o seguinte: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e à riqueza. Olha que especial, queridos. Olha que especial. Eu estou vendo gente muito nova. Cara, se você aprender isso na sua, como é que fala? Na sua juventude. Juventude é uma palavra meio jacareta, já não é? Não sei como é que é. Você sendo novinho, se aprender esse negócio aqui, porque a gente fala assim, não, eu não amo mais as riquezas do que a Deus. Meu Senhor é o Senhor. É engraçado que o texto fala assim, olha, porque irá odiar um e amar o outro. Ódio e amor é uma coisa assim que não se vê muito, né? Que é uma coisa meio sentimental. Se ele está bravo comigo, ele está me odiando. Se ele está fazendo assim, ele está me amando. Mas aí ele vai à frente e diz assim, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Aí já começa a afinar o negócio. Aí já começa a se materializar o amor e o ódio. Porque, queridos, nós podemos falar que amamos a Deus mais do que as riquezas, mas a gente tem que fazer algumas perguntas honestas a nós mesmos. A quem nós temos obedecido quando nós temos que tomar decisões? A quem nós temos obedecido? Quando Deus coloca alguma coisa em seu coração, você fala assim, bolso, vai dar para fazer isso aí? Se Deus te manda ir para a direita ou para a esquerda, a quem você tem obedecido? Você precisa e eu precisamos fazer essas perguntas honestas. Em quem buscamos respostas? Você imagina uma igreja como essa? E eu estou tão feliz de ver essa igreja bombando assim, com tantas pessoas. Glória a Deus por isso. E isso é só o começo do que Deus está fazendo nesse lugar. Mas você imagina uma igreja como esta, por exemplo? Deus colocou no nosso coração de, sei lá o quê, ir para as ruas e acudir o pobre. E aí se senta lá no board. É board que chama? É board? É board porque é nordestino, né? É o inglês nordestino. Mas você senta lá no conselho, mas pastora, Thaisa, não vai dar, não tem grana. Mas se Deus falou, como é que fica? Quem é que vai dar ordem nesse negócio aí? A gente precisa começar a fazer essas perguntas. A quem nós estamos perguntando? Quando Deus coloca no seu coração, vai lá e faz esse curso, porque eu tenho um plano nesse negócio aí, rapaz. Você vai perguntar, não, mas eu não tenho dinheiro. Sabe o que você faz? Você levanta e vai procurar um curso, vai procurar, nem que seja de graça, porque depois você vai encontrar um caminho. Se Deus falou com você, obedece o Senhor, não obedece o dinheiro, não deixa o dinheiro dizer para você o que você deve ou não fazer. Amém? Você está aqui comigo? Gastamos tempo e energia conhecendo a Deus ou conhecendo a forma de ganhar dinheiro? Nossa alegria está nele, no Senhor e nos seus propósitos ou nas riquezas? Onde é que você tem investido todo o seu tempo? Alguém já disse que dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. E eu acho que você já ouviu essa frase em algum lugar. Mas ela é muito verdadeira, viu? É um ótimo servo, é um ótimo instrumento, mas é um péssimo senhor. 1 Reis 18, 21 diz assim, depois Elias, o profeta,
Se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês vão ficar pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, diga, sigam-no. Se é Baal, e aqui é um outro Deus, né? Quando fala aqui no texto de servir a Deus e as riquezas, algumas traduções colocam o nome de uma entidade espiritual, Mamon, né? É um demônio mesmo. Ele diz: se é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém, o povo não disse uma só palavra. O povo ficou ali inerte. Nação de Israel ficou inerte, ouvindo a confrontação do profeta. Deus, nessa noite, está dizendo: quem é o seu Deus? Se é o Senhor, siga-no. Se é as riquezas, então sigam. Você e eu precisamos fazer uma escolha nessa noite, nesses dias, na nossa vida. Amém, queridos? Onde está o nosso coração? Mateus, capítulo 6, versículo 19, diz assim: não acumulem tesouros sobre a terra. Jesus falando lá, terminando o seu sermão do monte, está dizendo: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Amém? Guarde isso. Então, conclusão: a forma com que nós lidamos com os nossos recursos, de fato, revelam quem é o nosso Deus. Viu? Não fica dando desculpas aí para ouvir a voz de Deus, ou não. Não, há um desafio do Senhor no meu coração, mas isso envolve $100, isso é do Satanás. Você sabe quando é a voz de Deus. Você sabe quando Deus está falando ao seu coração. Eu não estou falando aqui para fazer apelação nenhuma a você. Eu estou dizendo que você é um homem espiritual. Aqueles que são nascidos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, diz a palavra de Deus. Mas nós precisamos, neste momento, dizer quem é que vai dar as ordens. Quem é o nosso Deus? E a forma com que lidamos com os nossos recursos, você vai ver isso na prática já já. Revelam quem é o nosso Deus. Provérbios, conhecidíssimo texto, utilizado muitas vezes, e tão poderoso e tão verdadeiro. Provérbios 3, 9 e 10 diz assim: honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E aí não para. E tem uns irmãos que falam assim: está usando texto para arrecadar dinheiro. Querido, você vai entender o que diz esse texto aqui. Honra o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Por que Deus, através da sua palavra, Ele destaca isso? Honre ao Senhor. Coloque o Senhor em primazia na sua vida. Pastor, eu coloco, levanto minhas mãos. O Vinícius canta lá na frente, eu choro. Eu me arrependo. Mas o texto diz assim, honre o Senhor com seus bens. E com os primeiros frutos da sua colheita, da sua renda. E o texto diz, isso tem um resultado. Os seus celeiros ficarão completamente cheios, os seus lagares transbordarão de vinho. Eu quero que você saiba que Deus tem interesse na sua prosperidade, mas Deus tem um propósito na sua prosperidade. Não somente com o nosso louvor, nossa música, com as nossas intenções, com as nossas palavras, o amor, sentimento, ele se materializa em atitudes e decisões, é o que o texto está querendo destacar ao nosso coração. Colocados esses fundamentos, eu quero ir agora, tentar ir agora para os últimos 15 minutos aqui, e se eu vou parar com os 15 minutos, viu, bispa? Desculpa, viu, irmãos, eu chamo a pastora Thaisa de bispa. Eu vou parar aqui porque depois vocês continuem lá. Vocês continuem lá
na célula, continue estudando isso aí, tá? Mas, primeira coisa, colocando as nossas finanças, a ordem nas finanças da nossa casa. Tem isso aí, não? Ah, que legal. Muito bom. Eu vou usar esse instrumento aqui. Não vamos ter tempo. Isso aqui é muito legal, viu? Pode usar. E é prático mesmo. Mas é uma coisa, queridos. A expectativa de Deus, quando Ele tem desejo que a gente cresça nessa área, Ele tem desejo que a gente saiba distinguir o poder que a prosperidade e as riquezas têm na nossa vida e o limite que Deus estabelece a ela. Porque Deus tem um propósito nessa história, queridos. Mateus capítulo 25, 15, diz o texto lá na parábola dos talentos, eu acho que a maioria aqui conhece. Se não conhece, vai ler sua Bíblia em nome de Jesus. Mateus 25, 15, está dizendo aqui, ó, a um deu 5 talentos. Diz que o senhor daquela fazenda foi viajar, e ele pegou os seus bens e dividiu ali, a um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. Primeira coisa, queridos, Deus entrega recursos de acordo com a nossa habilidade. Viu? Saiba disso. Ai, mas o irmão lá está prosperando tanto. Não. Vai crescer nas suas habilidades em nome de Jesus. Vai falar assim para o pai, eu vou aqui, ó, fazer a minha parte. Eu sei que a tua promessa está sobre a minha vida. Eu vou andar sobre ela, eu vou crer nela. Eu vou orar, mas eu vou fazer alguma coisa. Eu não sou vítima. Eu sou alguém que Deus colocou para protagonizar uma história. E essa história só eu posso fazer. E aí Ele entrega. E Deus espera que você use os recursos com sabedoria. Depois a história, nós não vamos falar sobre a parábola toda, não é? Mas o últimozinho lá, pegou, só tinha um, quando às vezes a gente faz também, sabe, eu não posso fazer nada, porque eu só tenho um talentinho, então deixa lá para o irmão. Talento, querido, não é dons, tá? Talento é dinheiro. O texto aqui fala de dinheiro. Pode ser usado também com dons espirituais? Pode, claro. Capacidades, habilidades? Pode. Mas o texto está falando de dinheiro. E não é pouco dinheiro não, tá? E aí ele falou assim, quer saber? Vou deixar lá para o irmão que tem mais dinheiro fazer. Depois você vai ler lá. Bom, então, queridos, Deus entrega os recursos e espera que a gente seja um agente nessa história. Deus espera que a gente administre bem essa história. Então, eu coloquei aqui, Deus colocou no meu coração, isso aqui a gente não vai discorrer sobre isso, tá? Mas o orçamento familiar, para nós falarmos de princípios a respeito da administração do dinheiro dentro das casas. Eu só tenho 12 minutos, então pega o que você puder pegar aí, tá? Lucas capítulo 14, 28 diz assim, pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos que virem zombem dele, dizendo, esse homem começou a construir e não consegue acabar, não pôde acabar. Provérbios 21, versículo 5, na primeira parte está dizendo assim, os planos de quem é esforçado, os planos, diga planos, de quem é esforçado conduzem à fartura. A primeira coisa que eu quero te dizer, querido, que nós precisamos aprender a fazer planos. E fazer planos não significa fazer planos assim, quando eu tiver o dinheiro vou fazer isso, vou fazer aquilo. Fazer planos significa fazer um orçamento, pôr no papel. A importância de você colocar, e aí nós vamos falar dos princípios colocados no plano. Deus está dizendo, é tolo aquela pessoa que vem para os Estados Unidos e não senta para fazer conta e fala assim, não, pela fé eu vou. Amém, queridos, Deus honra a sua fé, mas Deus quer que você
você use o recurso que Deus deu a você, que é a sua inteligência. A mim é você. Se Deus coloca um novo negócio para você desenvolver, Deus quer que você faça conta, sente. Ai, pastor, sabe, esse negócio de dinheiro comigo, eu não gosto de sentar para fazer conta. Querido, você precisa sentar para fazer conta. O texto aqui fala de seguir a Jesus, não é? O texto de fazer planos aqui fala de seguir a Jesus, mas o princípio é o mesmo. Você precisa saber de quando você começa uma casa, se você tem recursos suficientes para terminá-la. Amém? Então, primeira coisa que eu quero falar a respeito do orçamento familiar. Amós capítulo 3, versículo 3 diz assim: será que dois andarão juntos se não estiverem de acordo? A primeira verdade sobre um orçamento familiar: ele é familiar. Maridos e esposas, escutem bem isso aqui. Nós nos casamos e ouvimos essa palavra dizendo assim: olha, é possível duas pessoas andarem juntos se não houver entre eles acordo? Ai, essa palavra guardou no meu coração. Querida, precisamos ser um, pensar a mesma coisa. Querido, se é uma área que você precisa entrar no acordo, é a área de finanças. Amém. Você, marido, e você, esposa, precisa sentar com o seu marido, com a sua esposa, e começar a discorrer sobre esses pontos aqui. Porque isso dá envolvimento e aliança dentro do casamento. Isso dá aliança, faz as pessoas se sentirem participativas um do outro. Isso faz a nossa oração, que precisa ter unidade, precisa concentrar unidade. Significa que se entrarmos em acordo sobre alguma coisa, quantas vezes, nós, né, eu e minha esposa, aconselhando casais, quando chegava nessa área de finanças, os irmãos falavam: não, eu tenho a minha conta e eu tenho a dele. Ele faz os planos. Eu falei: vocês oram juntos sobre o quê, gente? Filho envolve dinheiro. Profissão envolve dinheiro. Sonhos envolve dinheiro. E vocês não sentam junto para fazer um plano e dizer: querida, qual a sua prioridade? Ah, minha prioridade é fazer uma lipoaspiração. Algumas vezes você vai pode chegar à conclusão que a lipoaspiração vai salvar o seu casamento. Mas isso traz participação, traz unidade. Queridos, casais novos e casais antigos, guardem isso no coração. Isso é eu e minha esposa começamos a fazer isso desde o primeiro mês que nós nos casamos. Sabe o que aconteceu? Eu descobri um monte de coisa que eu não conhecia da minha esposa. E ela descobriu um monte de coisa que não conhecia de mim. Então, queridos, e é ali que o nosso coração vai alinhando um ao outro, vai se convertendo um ao outro. Viu? Ou você segue o Senhor, ou você segue o outro Senhor, que é o quê? As finanças. Então, se você já casou, é casado novo, é casado velho, não importa, começa a fazer agora. Estão fazendo cursos aí, entendeu? Para fazer os irmãos aprenderem a lidar com essa história. Então, entre em acordo, alinhe a visão. Em verdade, também lhes digo que, Mateus 18, 19, se dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Eu não vou nem perguntar aqui se casais oram juntos, porque esse é um pressuposto, querido. Você é igreja, você precisa orar com a sua esposa, querido marido que está aqui. Querida esposa que está aqui: ai, pastor, mas sabe, eu fico com vergonha, então quebra essa vergonha, em nome de Jesus. Viu? Sempre tem um que é mais espiritual que o outro, fala: ora aí, filho, ora aí que eu vou seguindo você. Mas estejam juntos, conhecer o coração um do outro, viu? Entre em concordância, você vai ver o resultado da oração em unidade. Até existe
Acabou meu tempo. Até existe um livro legal, Gustavo Cerbasi, diz assim: casais inteligentes enriquecem juntos. Até o povo lá fora já descobriu isso aí. Nós aqui, que temos a mente de Cristo, não vamos sair na frente desse negócio? Vamos sair na frente, amém? Concorda comigo aqui? Então, quero falar a respeito dos rendimentos. Não vou falar a respeito dos rendimentos, tem tanta coisa para falar. A palavra de Deus fala a respeito, primeira coisa, dos rendimentos, querido. Nós temos que saber, não é, que nós temos prioridades. Prioridades. A Bíblia diz em Provérbios 23:4, não se fatigue para ficar rico, não dedique nisso a sua inteligência. Ele está dizendo, Deus quer que você prospere, mas não entre nessa história querendo ficar rico. Esse não é o propósito de Deus. Oxe, já estamos sendo batizados aqui hoje. Provérbios 24:27 diz assim, cuide dos seus negócios lá fora, apronte a lavoura no campo e depois edifique a sua casa. E o músico subiu, significa que acabou. Significa que acabou. Olha só, gente que está para casar, ou gente que está casada, você tem opção para fazer aí. O texto diz assim, não construa a sua casa, na linguagem de hoje, tá? Nem forme o seu lar, até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a vida. As meninas, digam assim, amém! Você não entendeu? Está dizendo assim para o varão aí que está de olho em você. Vá procurar a vida, ganhar a vida antes, quando você estiver certinho, você vem e fala comigo. Agora você pode dizer amém? É isso aí. Temos que ter um senso de prioridades, queridos. Outra verdade sobre o ganhar. Não se apresse demais. A riqueza obtida com facilidade, diz Provérbios 13:11. Essa diminui, mas quem ajunta pelo trabalho, esse haver aumentar. A respeito de ganhar, fica de olho na preguiça. Preguiça? Não, pastor, preguiça não é comigo, não. Tem palavras que a gente evita só de falar. Mas no fundo, a gente sabe que está por ali. E é engraçado que os textos bíblicos falam da preguiça e do preguiçoso. Porque a preguiça é o primeiro estágio. A gente vai falando com ela. O irmão que tem preguiça. De vez em quando a preguiça bate lá do lado, a gente chama ela de desânimo. Aí a gente tenta combater a preguiça com suplementos alimentares, vitamínicos. Sabe o que a Bíblia diz? Toma seu suplemento, faz o que você quiser, mas vai ter com a formiga. Ela não tem chefe, não tem nada. Então você pode pegar, anote aí na sua preguiça, preguiçoso. Escreve aí. Vai lá na célula, estuda só sobre isso. Você vai ser extremamente acrescentado. Em nome de Jesus, você pode dizer nessa noite, show preguiça. Sai, demônio. Em nome de Jesus. Preguiça está sendo disfarçada com tantos nomes. Agora, queridos, eu queria falar das primícias. Não vou poder falar. O primeiro item lá do orçamento familiar, olha, dízimos e ofertas.
Queria tanto falar sobre isso. Vou resumir aqui para nós terminarmos. A forma com que nós utilizamos nossos recursos declaram a nós e ao mundo quem é o nosso Deus. Você acha mesmo que Deus precisa do seu dízimo? Hã? Você acha mesmo que Deus precisa do seu dízimo? Deixa eu te contar uma historinha. Lá em Ageu, Deus diz assim, através do profeta: o que está acontecendo com vocês? A minha casa vocês estão construindo casas belas, vivendo nelas, e a minha casa está abandonada, diz ele. Por isso, fruto do trabalho de vocês não tem resultado. Olha o texto, querido, parece que está falando conosco. Por isso vocês plantam e não colhem. Por isso que o que vocês ganham, vocês colocam como que num saquetel furado. Ou seja, quem já sentiu isso, né? E você ganha e sai, e quebra o carro, e faz isso, faz aquilo. Não sei quem já passou por isso, eu já passei por isso. Não posso pregar porque eu também já passei por isso. A sensação de estar sendo roubado. Mas é engraçado que no mesmo texto, que Deus fala isso através do profeta, para deixar claro que Deus não precisa disso, Deus diz assim: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe por que Deus quer que você consagre dízimos e ofertas? Primeiro, porque Deus colocou um instrumento para nós honrarmos a Ele e sabermos nós quem é o nosso Deus. Está comigo aqui? Quando eu falo isso para você, não é para te amedrontar, não, querido. É para, em nome de Jesus, nós sermos livres de toda a amarra. Sabermos que nós temos um Deus que é provedor. Deus leva Abraão até aquele lugar para sacrificar Isaac. Ele queria o filho de Isaac. Não, ele queria que Isaac declarasse ao Senhor, com a sua vida e o que ele tinha de mais precioso, dizer ao Senhor quem é o seu Deus. Você quer viver a prosperidade do Senhor? Não é dar ofertas do que eu estou falando, queridos, é consagrar as suas primícias ao Senhor. Eu poderia te dar textos bíblicos aqui, tem gente que discute a obrigatoriedade do dízimo. Dízimo não é mandamento, querido, dízimo é princípio. Dízimo é o princípio que quando Abraão entendeu, ele falou: de tudo que o Senhor me deu, eu vou lhe dar o dízimo. Ele estava dizendo: Senhor, tudo vem do Senhor, como é que eu posso? E esse princípio, querido, está no Novo Testamento. É uma boa forma de nós colocarmos em prática. Segundo motivo, nós fomos chamados nesta terra como corpo, diga corpo de Cristo nessa terra. Significa que eu e você temos um propósito nesta terra. Aquilo que Deus tem entregue nas suas mãos, seja muito ou seja pouco, saiba que Deus não precisa disto. Mas o caminho do Pai é que você e eu consagremos isso ao Senhor, de maneira que Ele cumpra os seus propósitos nessa terra. Amém? Meu desejo nessa noite, tem muita coisa para falar aqui. Eu falei para a Thaisa, eu não vou ficar preocupando, até porque vocês podem
estudar, posso até entregar o esboço, não tem problema nenhum, não é? Alguns desses princípios da palavra de Deus, queridos. Para a gente parar de ficar correndo atrás. Você pode ser mentoreado, pode. Você pode aprender uma série de coisas, pode. Não tem problema nenhum. Mas princípios são fundamentos que sustentam qualquer construção. Princípios são imutáveis. Nós falamos hoje de força de trabalho e todo mundo está falando de computador, de automatização e tal. Eu vou dizer para você, vai chegar ainda maior modernidade sobre nós, mas os princípios vão prevalecer. Você quer a bênção que enriquece e com ela não traz desgosto? Ouça o que Deus está falando a você nessa noite. Ouça o que Deus traga essa grande responsabilidade à sua vida. Leve a sua família a entrar em acordo. Queridos, quando filhos estão crescidos, até os filhos, mas especialmente marido e mulher, levem esse objetivo de sentarem juntos e orarem juntos e dizer assim, querida, vamos aqui construir isso aqui tem a ver com o propósito de Deus na nossa vida. Vamos orar sobre isso. Isso vai ajudar um ao outro a colocar as prioridades em ordem. Salmista falou no Salmo 37, versículo 20, eu fui moço, e agora eu sou velho. Porém jamais eu vi um justo desamparado, diz a palavra de Deus. Nem a sua descendência mendigar o pão. A vontade de Deus, para mim e para você, é que nós prosperemos, sim. Não está falando de riqueza, está falando de propósito do Senhor, através da minha e da tua vida. Isaías 1:19 diz assim, se vocês quiserem, e vocês ouvirem a minha voz, ouvirem significa obedecerem, vocês podem comer o melhor dessa terra. Quantos creem que podem comer o melhor dessa terra? É um direito seu, querido, é assim. Escassez é um estado momentâneo, mas o propósito de Deus é que você viva em prosperidade, crescendo, passou pela escassez, passou pelo menos um, passou para o mais um, mais dois, mais três, mais quatro, e vai crescendo. Conte com o favor de Deus. Conte com o milagre de Deus. Se você está passando por um tempo de privação, de dificuldade, conte com o escape de Deus. Diga para o Senhor, Senhor, a Bíblia fala de ofertar com o seu coração. Deus quer ver o seu coração. Quando você se converte ao seu marido e senta, à sua esposa, e senta ali para construir esse plano, em obediência ao Senhor, sabendo que isso é tão importante, depois você vai orar junto com a sua esposa. Conte com o favor de Deus. Ande nessa convicção. Leve a sua família para o propósito do Senhor. Eu teria muita coisa para te falar, mas ainda bem que o tempo acabou, porque também ninguém aguenta mais, tá certo? Vamos ficar em pé? Você recebe essa palavra aí? Isso não é nem uma pregação, tá bom? Isso é uma reflexão. Teria muitos textos aqui para conversar com você. Você pode inclinar sua cabeça? Eu quero orar por você. Essa é uma área tão importante para a nossa vida, queridos, tão importante. Tão importante. Tão espiritual. Tão verdadeira. Tão fundamental.
eu e você fomos alcançados pela graça redentora do Senhor Jesus. A Bíblia diz que o Senhor nos deu um novo coração. A mim e a você. A minha oração, ao tratar desse assunto nessa noite, é que o Espírito Santo de Deus, mais do que convicções na mente, que o Espírito Santo de Deus esteja desafiando o seu coração a crer nas promessas do Senhor, a crer na verdade do Senhor, e colocar a sua vida, consagrar a sua vida, consagrar os seus bens. E quando eu falo de bens, não é só dinheiro, seus recursos, aquilo que Deus te deu, capacidade. Talvez muitas pessoas estão aqui e têm capacidades de construir coisas maravilhosas no reino de Deus para alcançar vidas. Deus está dizendo, olha, honre o Senhor com o melhor da sua vida, faça o seu melhor. Amém? Pai querido, no nome de Jesus, Pai, te louvamos pela Tua palavra nessa noite. Te louvamos, Senhor, porque sabemos que o Senhor está conosco nesse negócio. Sabemos que esse é o Teu interesse, Senhor, para que o Teu povo seja um instrumento do Senhor nessa terra. Deus, nós pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor visite cada família nesta noite. Que essa palavra, Senhor, esteja sendo guardada no coração de cada um dos meus irmãos aqui, dos mais novos aos mais experientes, Senhor. A minha própria vida, Pai, eu coloco diante do Senhor nessa noite. Nós pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos encha de sonhos, não sonhos egoístas, mas sonhos do Senhor em nosso coração. Que a nossa vida seja consagrada, completamente consagrada ao Senhor, Pai. Que o Senhor esteja tirando, Senhor, todo o embaraço, todo o empecilho da nossa mente que luta contra as verdades da Tua palavra, Pai. E que o Senhor esteja estabelecendo em nós um coração livre nessa área, Pai. Liberdade para sonhar, liberdade para ofertar, liberdade para ser caridoso, liberdade para ser generoso. Pai querido, no nome de Jesus, que a Tua mão venha sobre a Tua igreja, Pai. E nós colocamos e consagramos nossas vidas diante do Teu altar. E declaramos isso, Senhor, diante do Teu altar, em nome de Jesus. E quem concorda pode dizer amém. Amém, amém.